É uma informação extraoficial. Uma esquadrilha da base aérea de Santa Cruz, aqui do Rio de Janeiro, teria decolado para interceptar esse objeto voador não identificado. Essa informação foi transmitida ao comandante Gerson Brito, não foi, comandante? Exatamente. Quem lhe deu essa informação? Foi funcionários da ARSA e alguns funcionários da própria companhia que observaram, que foram notificados de que já há 2 dias essa sinalização estava se processando e que, por essa razão, possivelmente, os esquadrões de caça estavam em stand-by para uma possibilidade de uma decolagem imediata, caso fosse dada uma outra informação a respeito. Agora, comandante, o senhor podia dizer para nós como foi a aparição que o senhor viu? Nós tínhamos já 33 minutos de voo após o bloqueio de Petrolina, sobrevoo de Petrolina. O senhor estava vindo de Fortaleza para o Rio de Janeiro? Fortaleza para o Rio de Janeiro. Um voo noturno? Voo noturno, porém uma noite clara, de lua, né? E as condições em rota muito boas, com boa visibilidade. Quando então eu observei lateralmente o avião um foco luminoso que me chamou a atenção porque naquela região não deveria existir um tráfego qualquer sobrevoando, porque nós estamos dentro de uma aerovia e já tínhamos cruzado as aerovias anteriores em relação à nossa rota. De forma que me chamou a atenção pela intensidade de luz e pela modificação de tonalidades, do vermelho, o alaranjado, o azul e branco. Isso que hora era, mutações contínuas, exatamente 3 horas e 12 minutos. Então eu comecei a observar e chamei a atenção da minha tripulação, do meu copiloto e do meu engenheiro de voo. E começamos a observar para sairmos daquela fase de dubiedade, talvez dentro da faixa da atmosfera, algum astro na linha do horizonte que tivesse uma difração qualquer de raio luminoso. Porém, isso logo foi superado porque o foco locomoveu-se verticalmente e saiu daquela linha do horizonte em que talvez estivesse dentro daquela faixa da atmosfera, né? Então podemos observar a incandescência, quer dizer, uma sistemática mutação de cores e o acompanhamento em relação à nossa velocidade. Que cores eram, comandante? Como? Que cores eram? Variava do azul, o vermelho, o alaranjado e o branco. O tamanho e o formato desse objeto? O tamanho não se pode precisar, porque um ponto luminoso à noite, a nossa perspectiva realmente é muito ingrata para poder precisar uma dimensão exata, compreende? Agora, sabíamos realmente que poderia ser, se fosse realmente uma aeronave, que nós não estamos aceitando essa hipótese, estava realmente numa distância relativamente a umas 40, 50 milhas, prejulgávamos nós. Compreende? Isso vem a ser quantos quilômetros, comandante? Mais ou menos uns 100 quilômetros, 110 quilômetros aproximadamente. Distante do avião? Distante do avião. E ele acompanhou o avião, comandante? Esse objeto não identificado acompanhou o avião? Começou a acompanhar a aeronave, compreende? Durante quanto tempo? Eu fiquei assim, enquadrando na minha janela, quer dizer, nos limites da minha janela, a continuidade da fixação do ponto, quer dizer, movendo-se paralelamente à aeronave. Isso se processou exatamente a partir de 1 hora e 22 minutos de voo, até quase o nosso pouso no Galeão, ou seja, 3 minutos antes do pouso. E quantas horas dá isso? Isso foi 1 hora e 25 minutos aproximadamente. Enio, o comandante Gerson Brito fez aqui na redação do Globo Revista um croquis, um esboço de um croquis, e gostaria que mostrasse. Então, por favor, Pedro, veja, vamos ver se a câmera pode apanhar isso aqui. Comandante, atrás do senhor, o senhor disse que vinha um avião da Aerolíneas Argentina. Exatamente. E do seu lado direito havia um avião da Transbrasil. Esses aviões também viram o objeto? Exatamente. Nós questionamos o centro de Brasília, o Sindata, para que, se caso houvesse uma aeronave naquela região, em contato com o centro de Brasília, que tentasse uma observação naquele setor. Foi quando a Aerolíneas Argentinas, do mesmo prefixo nosso, 69, possibilitou essa observação e confirmou exatamente com todos os dados nossos. Então, após mais alguns minutos de voo, nós tivemos o contato do Transbrasil 177, também corroborando as nossas informações, em termos da intensidade do foco luminoso e das mutações de cores continuamente. Os instrumentos de bordo, comandante, funcionaram não sofreram perfeitamente? Absolutamente qualquer interferência. Todo o sistema eletrônico do avião comportou-se normalmente e não observamos nada de anormal em todo o decurso do voo. É a primeira vez que o senhor vê um objeto desse, comandante? Não, eu tive 3 oportunidades anteriores, sendo que a terceira oportunidade nós tivemos exatamente no setor entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro. Isso voando equipamento 737, outro tipo de Boeing da companhia,
e voamos de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, ainda no procedimento de subida, quando observamos o foco luminoso de cor branca, inicialmente, e que nos chamou a atenção, porque o nosso controle de tráfego de Belo Horizonte e de Brasília não nos informou sobre a existência desse tráfego, em sentido contrário ao nosso. Então nós, por uma medida de segurança, abrimos, quer dizer, modificamos a proa do avião em 30 graus para uma possibilidade qualquer de colisão, que então pensamos ser alguma aeronave, né? Até que, nesse ínterim, esse ponto começou a fazer evoluções circulares, parabólicas, compreende? Deslocamento vertiginosamente acentuado, uma velocidade espantosa em relação à nossa velocidade e nosso ângulo de visada, né? Isso processou-se durante uns 3 a 4 minutos. Foi quando uma aeronave da Varig, voando nessa região, outra aeronave da Transbrasil e um jatinho da Líder, um Learjet, todos entrando em contato com Brasília, informando que também estavam observando as evoluções possivelmente sobre o governador Valadares. Agora, nesse caso de ontem, comandante, o Cisdacta também detectou esse objeto não identificado através de alertado por uma mensagem sua, não é isso? Exato. Eu, então, após a nossa passagem sobre Belo Horizonte, possivelmente uns 3 a 4 minutos, foi quando houve uma aproximação. Eu realmente estava mentalizando uma possibilidade qualquer de um contato mais positivo, compreende? Como assim, comandante? Assim, eu estava tentando ver se, caso houvesse essa possibilidade de uma transmissão telepática, eu solicitando que eles entrassem em contato comigo, por uma mensagem no nosso idioma, no idioma inglês, ou via um outro sistema qualquer. Eu tentei uma sinalização na aeronave, nos faróis de pouso e nos faróis das asas, compreende? E tentando ver... piscou os faróis? Pisquei várias vezes, desde quando eu estava observando, alternadamente eu piscar para ver se havia uma correspondência qualquer. E houve essa correspondência? E houve exatamente nesse momento, quando houve a proximidade mais acentuada da aeronave, aliás, da nave, em relação à nossa aeronave, que o Sindata, então, informou estar detectando na nossa posição esquerda, vamos dizer, no quadrante horário seria 9 horas, na nossa lateral esquerda, a exatamente 8 milhas náuticas. Só um esclarecimento, o Sindacta, que o comandante se refere, é o órgão que controla o espaço aéreo brasileiro. Agora, comandante, até no Rio de Janeiro, esse objeto veio acompanhando o seu avião? Exato. Então, quando nós iniciamos a nossa descida para o pouso no Galeão, nós tivemos que passar por uma camada de nuvens sobre a Serra do Mar. Nuvens de opacidade relativa, umas mais concentradas e outras menos concentradas, né? De forma que no nosso procedimento de descida, nós perdemos o contato visual alternadamente. Onde era uma camada mais rarefeita, nós vimos ainda o objeto. E onde a opacidade era mais concentrada, nós então perdemos o contato. Isso foi até o final do procedimento. Então nós temos um marcador, que chamamos Watermark, o marcador externo, do procedimento de aproximação, que a 2 milhas desse marcador nós voltamos então a ter uma visibilidade melhor. Ou seja, aquela nebulosidade passou até 1,5 milha aproximadamente do eixo da pista em relação à cabeceira. Quer dizer, na altura de Nova Iguaçu, por aí? Exato. Não, já tínhamos passado Nova Iguaçu. Na altura de Caxias, exatamente. Então foi quando nós voltamos a observar. Nós tivemos uma visibilidade mais acentuada e frontalmente o avião, exatamente deslocado ligeiramente para a esquerda, e para a nossa referência, posicionado sobre a Baía de Guanabara. Então eu notifiquei o controle de aproximação do Rio de Janeiro para ver se eles tinham possibilidade de detectar aquele objeto, né? Pelo que o senhor conhece a aviação, podia ser um avião ou um veículo compatível com a tecnologia disponível no planeta Terra? Eu acredito que não, porque o deslocamento, a velocidade relativa deles em relação à nossa, em relação ao nosso quadrante de visada, que seria a janela, né, aquele enquadramento, era uma coisa vertiginosamente grande. Não dá para calcular que velocidade? Não dá para calcular, mais ou menos. Comandante, qual o seu procedimento agora? O senhor faz um relatório, encaminha a quem? Eu já fiz um relatório mais ou menos sucinto à companhia, e hoje mesmo, pela manhã, entreguei, aguardei inclusive a liberação para prestar algumas informações à imprensa, né, e à televisão. De formas que possivelmente terei que fazer um relatório mais sucinto, quer dizer, com mais detalhes, ao Ministério da Aeronáutica, porque existe mais ou menos um convênio internacional entre empresas. Quando há uma observação dessa natureza, isso é encaminhado à NASA, que a NASA tem uma coletânea de dados inseridos em computador e que tem uma sistemática de observação via satélite.
Então, eles fotografam sistematicamente várias regiões do planeta, compreende? Para justamente identificar uma hipótese dessa, talvez uma nave que não seja conhecida. E eu presumo que, se porventura tenha sido havido essa possibilidade, talvez esses informes lá na NASA terão talvez uma correspondência, não sei. Mas pelo menos serão arquivados. Comandante, é a primeira vez que aconteceu isso com o senhor? Ou... Não, já tive experiências anteriores, compreende? Uma em 64, uma em 76 e a terceira em 79, quando foi justamente observado. As experiências anteriores houve testemunhas como nessa de agora? Não, as duas primeiras só tive, eu ainda era copiloto do equipamento CUT C-46 no Lloyd Aéreo, e depois passamos para a VASP. Então, o meu comandante, o comandante Clodoaldo, foi o que primeiro observou e chamou minha atenção. Só que o deslocamento nessa época foi um deslocamento de um ponto luminoso, sempre tangenciando os bordos da janela do avião. Então, um deslocamento também muito vertiginoso, muito grande, em relação à nossa velocidade relativa, você compreende? Sempre na linha do horizonte. Depois sumiu. Comandante, o senhor tem informação se a nossa Força Aérea investiga esses casos? Eu acredito que sim. Existe um departamento, justamente, no Ministério da Aeronáutica, que deve fazer análise de informações e processá-los justamente para um informe mais coerente à NASA. Que a NASA solicita informações a esse respeito pelo projeto UFO, né, que tem sido divulgado ao longo desses anos. Comandante, há quanto tempo o senhor é comandante da VASP? Eu sou comandante há 22 anos. Quer dizer, eu sou piloto há 22 anos na VASP e comandante já há 14 anos. Muito obrigado, comandante, pela sua presença. Estou à Muito obrigado, disposição. Pedro Rogério, também. Muito obrigado. O Globo Revista volta em 1 minuto.